Graça e paz, igreja. Peço para os irmãos abrirem, por favor, lá em Provérbios 3, versículo 5. A gente vai estar discorrendo um pouquinho acerca disso. E diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Até aí. Essa semana a gente viveu muitas coisas e eu espero muito em breve poder estar compartilhando tudo com vocês. Mas fez muito a gente refletir sobre confiar em Deus. É sobre isso que eu queria estar trazendo hoje. Porque, por muitos momentos, eu sou uma pessoa muito planejadora. Quem planeja as coisas? Evelyn também. Evelyn é doida do planejamento. Então, assim, Elaine, eu sei que tem gente que vai ser mais, tem gente que vai ser menos, e depende muito, às vezes, do assunto, né? Às vezes a gente pode ser muito meticuloso para realizar uma coisa, para outras coisas a gente já não liga tanto, e é assim. Mas, geralmente, vai ter uma área da nossa vida que a gente quer que tudo aconteça do nosso jeito, né? E eu sou a maluca das planilhas. Eu tenho planilha para tudo que vocês possam imaginar. Colorida, em preto e branco, compartilhada. Eu não dá nem ideia para as minhas planilhas. Não dá nem ideia. Eu ainda tenho que gerar um outro relatório, porque eu sou tesoureira lá de casa. Eu gero ainda um outro relatório bonitinho, com versículos, para botar as despesas do mês, da semana, as metas e tal, essas coisas. Mas para essas coisas eu sou meticulosa, assim. Eu lembro muito que quando eu estava para casar, eu falava assim, não, eu tenho que juntar tanto para isso, tanto para aquilo outro. E Deus desfez tudo, assim, de um dia para o outro. Porque foi a época que eu mais fiquei doente, que eu achava que ia morrer, não sabia o que estava tendo. E foi a época que a gente mais gastou com médico, gastava com emergência, gastava com remédio, tentando resolver, e nada resolvia, e o dinheiro ainda embora. Eu falei, meu Deus, meu casamento. E o Senhor é tão bom, porque não aconteceu nada do jeito que eu planejei. E foi muito melhor do que se eu tivesse planejado. E eu garanto que essa experiência é comum a mais de um aqui. Né? Às vezes a gente planeja um negócio tão específico na nossa cabeça, uma realidade que tem que acontecer, e tem que acontecer pelos meios que eu vejo que eu sou possível de alcançar, mas eu não consigo ver, às vezes, aquilo se resolver de outra maneira. E às vezes isso é porque a gente quer tomar conta das coisas. Não é ruim, não é pecado a gente planejar. Né? Eu quero até discorrer sobre isso. Quando o planejamento é bom e quando o planejamento é ruim, diante de Deus. Né? Quando excede o controle de Deus, porque Deus não controla a nossa vida, Deus não cuida da nossa vida. Então, quando é que é Ele, quando é que é a gente, quando é que é bem-vindo à nossa mão, quando é que não é, quando é que... Então, e eu queria discorrer um pouquinho sobre isso. Porque a palavra vai falar muito sobre a gente depositar a nossa confiança no Senhor. Por quê? Porque a gente é besta. Eu sou besta. A gente se acha muito, a gente confia muito no nosso braço, a gente acha que realmente muitas coisas não são capazes de se resolver, e quando a gente finalmente entrega para o Senhor, resolve de um jeito que a gente nem imaginava. A gente fica, meu Deus, mas nem vi, nem sabia que era possível ser assim. E geralmente é muito melhor, porque, como a pastora falou aqui no início, né? O Senhor cuida, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí, eu queria abrir lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13, e vamos ler até o 16. E diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, a gente já tem um alerta aqui da palavra do Senhor,
de que a gente não pode determinar as coisas. Não temos essa capacidade, né? E também não existe esse lance de profetiza, como se eu expressar verbalmente a minha vontade, eu estar declarando isso, aquilo tem um poder para de fato acontecer. Se Deus não falou para você falar aquilo, é besteira. Não vai acontecer, você querendo ou não, porque é a vontade dele que prevalece. E não tem isso de pensamento positivo, mover as montanhas. Não, é a vontade do Senhor. Tanto que a gente vai ver outros versículos. Porque se a gente se baseia muito no nosso braço, que eu declarei e tal, e tem que acontecer, qualquer pretensão como essa, como estava descrito no versículo, maligna. Não é bendita, não é próspera no Senhor. É maligna, é mal vista. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está invadindo a área do Senhor em termos de planejamento da nossa vida. De novo, ele falou que era pecado eu falar que vou fazer ou que vou para tal cidade? Não. Ele falou, diga antes, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, farei isso, farei aquilo, porque a gente vai ver que a palavra até nos convida a fazer planejamentos, porque quem é sábio também planeja, e quem é mau também planeja. Então, eu peço para abrir lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Em algumas versões, que possa se opor ao Senhor. A gente pode planejar, a gente pode fazer vários planos, muitas coisas. Isso por si não é pecado. Mas a gente precisa ter um entendimento de que a palavra final, se aquilo vai acontecer ou não, é do Senhor. E isso acontecer ruim? De maneira nenhuma. É a melhor coisa que poderia acontecer, porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente não vê nenhum palmo na nossa frente. Imagina se a gente tivesse que planejar toda a nossa vida, né? Seria uma desgraça. E aí, graças a Deus, vem o Senhor com todo o seu cuidado e gasta seu tempo, sua eternidade, planejando a nossa vida. Olha que beleza. Um plano pronto, perfeito, cheio de propósito, cheio de milagres, cheio de provisão. E aí, lá em Salmos 33, versículo 10 e 11, vai dizer assim: o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos, ou seja, as intenções, os planejamentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Ou seja, a gente já testifica aqui mais uma vez que é o plano soberano que vai acontecer, é o do Senhor, porque esse sim é perfeito. E aí eu peço para abrir lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Em algumas versões, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aí você pensa, mas Lúlia, então eu não posso planejar nada? Claro que pode. Porque lá em Provérbios 14, versículo 22, vai dizer o seguinte, 14, 22. Isso. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em algumas versões, a tradução desse verbo praticar é também atrelada ao planejar. Então, seria aqueles que... Opa, o telefone travou aqui. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade. Olha só que legal. Tanto planejar quanto agir, porque você fala, meu Deus do céu, então eu não vou fazer mais nada. Né? Às vezes você não vai ter uma resposta clara do Senhor para exatamente o que você quer fazer. Será que Deus quer que eu ponha o leite antes do café ou o café depois do leite? Não vai, sabe, abrir o céu para Deus te dar esse tipo de informação específica. Porque não importa muito. Quando ele realmente tiver que te falar uma coisa específica, ele vai falar com você. Mas, de resto, haja como lá no primeiro trecho de Provérbios que lemos, que falou, tema ao Senhor e aparte-se do mal. Se a tua prática não ofende ao Senhor diante da palavra de Deus, faça, meu filho, faça. O Senhor te abençoa a fazer. Enquanto você tem saúde a fazer aquilo que você planejou, pode fazer. Não é pecado fazer, a gente pode fazer. Mas, olha só que legal, aqueles que planejam, aqueles que praticam que praticam bem, o que a gente encontra, né? Quando a gente pratica o bem? Por mesmo que a gente planeja algo bom, que aos nossos olhos, de fato, não vai ofender ninguém, né? Vai ser bom para a nossa família, vai ser bom para a gente, vai ser bom para o reino de Deus. Às vezes, até aquilo pode não acontecer do jeito que a gente planejou.
Aí você pode pensar, poxa, será que só não aconteceu porque eu planejei mal? Eu planejei com a intenção ruim no meu coração? Às vezes nem por isso, mas o próprio fato de não acontecer do jeito que a gente planejou é porque a gente se deparou com a beneficência e a fidelidade do Senhor. Esse versículo me pegou muito, eu falei, pai, é verdade, porque muitas das vezes a gente planeja com a melhor das intenções de verdade, às vezes uma surpresa para agradar alguém, um projeto que vai ajudar um monte de gente, e às vezes as coisas fogem do controle e simplesmente não acontecem. E tudo bem, foi a bondade e a fidelidade do Senhor cuidando para que aconteça do jeito mais perfeito que poderia acontecer, no tempo mais perfeito que poderia acontecer. Às vezes isso só não bateu com o meu plano. Mas o dele é eterno, o dele é muito melhor. Então, que a gente possa se contentar com esse lembrar disso, que toda vez que a gente planejou o bem, né, que a gente praticou o bem, mas não aconteceu, não gerou talvez aquele fruto que a gente estava esperando, foi porque a gente freou diante da bondade e da fidelidade do Senhor. É bom quando as coisas não acontecem na nossa vida também, é proteção, é cuidado. Para quê? Para que aconteça ou não, no momento certo. Para que gere, sim, os frutos que devem ser gerados. Não com a minha visão limitada, mas com a visão da eternidade que o próprio Senhor tem, com a visão de propósito. Eu lembro muito, eu estava pensando nisso, eu lembrei de um pouco de duas histórias. Tem Gideão, que ele foi um juiz do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, e aí a história dele é muito legal, porque não tem os 300 de Esparta? É tipo aquilo ali, só que essa aconteceu de verdade. E aí, o Gideão, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos amalequitas e por outros povos ali da região. E aí Deus levanta Gideão para libertar o povo. E aí Gideão chega com acho que uns 35 mil soldados. E aí Deus fala, olha, tem muita gente. Você vai vencer, e Israel vai bater no peito e falar, a gente venceu porque a gente tinha homem para batalhar. Só que o outro povo estava com 135 mil soldados. Eu, se fosse Gideão, eu ia falar, sério, Senhor, acho que 35 para 135, eu acho que não, essa conta, até se fosse os 35 mil, eu ia achar que a gente ainda foi o Senhor fazendo isso, porque tem uma diferença boa de 35 mil para 135 mil. E aí o Senhor, não, vai lá e manda para casa. Mandou metade para casa. E o Senhor falou, ainda tem muita gente. E o Senhor dá mais instruções para ele selecionar quem é que vai ficar ou não no exército. No final ficam 300. Para lutar contra 135 mil soldados. E aí Gideão pode falar, meu Deus, não foi nada do que eu planejei. Que droga. Eu nem soldado sou. Eu estava fazendo um pãozinho de cevada quando o Senhor veio falar comigo para me botar nessa furada aqui. O que eu vou fazer agora? E aí o Senhor é tão bom, porque Gideão se deparou exatamente com a bondade e com a fidelidade do plano do Senhor. Porque nada precisa acontecer da nossa maneira. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam até de uma maneira natural. Mas existe o sobrenatural. E o sobrenatural não é você rodar no poder, não é essas coisas que acontecem dentro de um templo e saiu e não mudou a vida de ninguém. Não é isso. É muito, muito poderoso. De fato, quando a gente faz essas contas de 300 contra 135 mil, a gente fala, não vai dar. E quando dá, você vai dizer que foi homem? Vai dizer que foi uma coisa natural que aconteceu ali? Não. E qual foi a estratégia que o Senhor deu? Eles eram 300 homens, o arraial, né, o exército inimigo, estava num vale, e aí Deus manda para que os 300 se coloquem em volta da montanha, que está cercando o exército ali embaixo, e aí dá instruções para que eles quebrassem os cântaros, que era tipo uns vasinhos de barro, acendessem as tochas e tocassem a trombeta e gritassem a espada do Senhor e de Gideão. E aí, que isso aconteceu? Olha, aí o que vocês pensam? Tudo bem, fizeram a gritaria lá, né? Mas o exército vai até rir, né? Tipo, chegou 10 pessoas soltando fogos para lutar contra uma multidão de gente. E ele falou, vai morrer do mesmo jeito, só barulho? Não, gente, a estratégia foi maravilhosa. Porque cada um que fazia aquilo era comum do entendimento que, na época, os guerreiros, os primeiros das infantarias, os que ficavam lá na frente, eles faziam isso, de quebrar e tocar a trombeta. Só que isso representava que tinha, tipo, uns 10 mil soldados atrás. Então, quando eles só de ouvir, estava de noite, o povo ali embaixo, quando ouviu o som da trombeta ecoando, e era um chofar, pense no som de 300 chofás tocando ao mesmo tempo, e eles gritando, o próprio povo
começou a se matar, porque eles ficaram com medo, eles começaram a lutar com eles mesmos. Quando Gideão foi ver, já quase não tinha mais ninguém vivo, eles só correram um pouquinho só para capturar os fugitivos, porque ninguém ficou para lutar. E aí você fica, meu Deus, 300 homens venceram um exército de 135 mil pessoas, desse jeito, sem arma. Tu vê, né? Sem arma. Por quê? Porque isso foi o plano da bondade e da fidelidade do Senhor. E é assim que o crente precisa viver. Não precisa ser atrelada a vontade de Deus a nossa. É o contrário. É a nossa vontade que tem que se alinhar com a vontade do Pai. Para que a gente viva esses milagres, essas experiências maravilhosas. E aí, outra história que me lembrou também, antes de eu chegar nessa outra história, ainda que não aconteça, né, as coisas que a gente planeja, a gente encontra justamente conforto no controle e no cuidado do Senhor. Porque vai dizer lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor já planejou com todo cuidado, com a melhor intenção possível. A gente só nos resta de verdade confiar. E aí eu me lembro também de Ana. Ana, mãe do profeta Samuel, né, que ela chorava porque ela não podia ter filhos, e ela chorava vários anos. Ela demorou tanto para ter filhos que acredita-se que ela foi a primeira esposa de seu marido, e por não ter filhos ele teve que se casar com a segunda esposa, porque na época precisava ter herdeiro para pegar as terras. E aí, enquanto a Penina tinha lá vários filhos e ficava debochando de Ana, e ela chorava aos pés do Senhor, até que um dia ela foi ao templo, foi lá e se entregou, nem ao templo, né? Foi ao tabernáculo, foi lá e se entregou aos pés do Senhor, e ela chorou tanto, e orou ali em silêncio, mas era tanto choro, que o sacerdote da época ali olhou e falou, mulher já está bebendo a essa hora da manhã, que ele achou que a mulher, ela estava tão quebrantada ali aos pés do Senhor, imagina, talvez até descabelada, como é que eles usam muito cajal, né? Com o cajal todo borrado, e eu imagino o desespero daquela mulher, ela fala, não, Senhor, eu sou mulher só aclamando ao Senhor e tal. Mas eu imagino que ela teve que passar por todo aquele processo, porque até então ela estava pedindo um filho. Mas quando ela se debruça ali, próximo ao tabernáculo do Senhor, ela diz que vai consagrar o primeiro filho dela ao Senhor e vai entregar ao sacerdote para que ele cresça como um sacerdote. Longe da criação dela até, era preciso isso naquela época. E aí ela vai e tem um filho, ela tem Samuel. Por quê? Porque Deus não queria um filho para Ana, Deus queria um sacerdote para Israel. Olha a noção das coisas. Ana estava errada em planejar em ter filho? Não. Mas ela precisava passar pelo processo para adquirir a maturidade, para alinhar a vontade dela com a do Senhor, para ela entregar o filho, para ele ser sacerdote. Aí Deus, agora sim. Esse é o planejamento que eu tinha. E muitas das vezes é isso que o Senhor tem para nós. Nunca pense que a gente não tem as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque Deus está castigando a gente. Porque se Deus fosse castigar cada um por seus pecados, não ia estar um ser vivo na terra. Entenda isso. A gente merece o inferno, né? E Deus, por graça, não nos joga lá desde que a gente nasce. Por graça, Ele nos dá vida, Ele nos permite ter sonhos, Deus permite ter escolhas e tudo mais, mas nós sonhamos, Deus determina. E Ele já determinou tudo, Ele já planejou tudo. Nos cabe orar ao Senhor e falar, Pai, qual é a Tua vontade? O meu plano é esse aqui. Essa semana, eu estava muito aflita com uns sonhos nossos que estavam prestes a acontecer, e eu estava muito desesperada, e aí Paulinho mandou um versículo que era justamente isso. Cara, entrega nos pés do Senhor. E quando você entrega, não é para você ficar tirando de volta, botar debaixo do braço e fingir que entregou. Não, entrega, joga e se desfaz daquilo ali. E descansa no Senhor. Deus não é surdo, que você tem que repetir toda hora a mesma coisa. Se for Ele fazer bem, tudo bem. Fala, Senhor, isso ainda me incomoda, eu ainda não consigo ficar em paz com isso. Pode falar com Ele quantas vezes você quiser, mas entrega, que a sua oração seja de fato uma oração, uma entrega, uma oferta ao Senhor daquilo, porque Ele toma para si e cuida. E afaga o nosso coração para que a gente viva o processo como Ana. Não foi nada fácil para Ana aguardar todo esse tempo
até ela se propor a entregar o seu filho ao sacerdote. Porque quando Samuel desmamou, ela levou para o sacerdote para ele criar. Depois ela só viu o filho uma vez por ano. Imagina, mulher que era estéril. Foi entregar o seu filho. E ela foi, entregou e cumpriu. E Samuel foi o maior sacerdote que Israel teve. Foi ele que ungiu Saul, primeiro rei, foi ele que ungiu Davi. Olha o potencial que foi, que dependeu, humanamente falando, do processo do entendimento de uma mulher, no sonho dela, no planejamento dela. Então, a gente pode sonhar, a gente pode planejar, mas a gente precisa entender. Deus só vai permitir que aconteça o que for necessário acontecer para gerar fruto, para cumprir propósito. Porque, entenda, gente, até o discurso me irrita muito, porque até o discurso, às vezes, abortista é muito assim, né? Ninguém precisa da vida do meu filho. O mundo não precisa de mais uma pessoa. O mundo não precisa do bebezinho que está aqui. E, gente, é impossível uma vida... Pelo menos, você nasceu, você já impactou a vida do seu pai e da sua mãe. Pronto, 2. E a gente não tem noção do quanto a nossa vida é capaz de impactar outras pessoas, para o bem e para o mal. E cada um tem esse papel. Então, você acha que os teus planos, Deus não vai cuidar? Para acontecer no tempo certo? Para acontecer da melhor maneira? Para atingir as pessoas que precisam ser atingidas com aquilo? Não é sobre você. Nunca é sobre você. Mas é só a minha casa. Não é só a sua casa, não é só a sua família. Sua família vai atingir outras famílias, sua família vai atingir outras pessoas, sua vida vai ser testemunho para outras pessoas. Por isso que Deus não quer que as coisas aconteçam de qualquer maneira. Por isso que tem que ter tempo. E a gente precisa ter paz e respeitar esse tempo do Senhor para as coisas. Porque às vezes Deus quer de nós um profeta, e não só um filho. Né? Que é uma coisa maior, que às vezes a gente nem é capaz de imaginar. Ana, se bobear, morreu antes de ver tudo que seu filho fez. Nossa, gente, depois leiam 1 e 2 Samuel. É extraordinário a vida de Samuel. Foi um servo temente até o fim. Brando, manso, mas com a autoridade do Senhor. Chamou a atenção dos reis na época que precisou. Matou pessoas porque os reis não mataram para obedecer. Assim, foi um homem assim, absurdo, sabe? De obediência ao Senhor. E sua mãe nem viu. Eu acredito que ela nem viu. Mas olha só, de um choro, da entrega de um projeto aos pés do Senhor, o que nasceu, né? A proteção de uma nação. E aí, eu queria que a gente abrisse lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu me agarro muito mesmo nesse versículo, porque a gente estava muito perto de realizar um sonho nosso, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, a gente fica muito empolgado, né? Meu Deus, como nossa vida vai mudar com isso, ou não vai mudar? A gente fica planejando várias coisas, mas eu sempre me volto para esse versículo, porque o principal ponto de como devemos viver diante dos nossos planejamentos, diante dos nossos sonhos, dos nossos desejos, é com piedade e contentamento. Independente do que aconteça na sua vida, independente do que mude na sua vida, o que a palavra nos recomenda é viva com piedade e com contentamento. Como diz assim, nesse versículo, a gente vai ler do 6 ao 8. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Outras versões é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por quê? Porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Essa é a verdadeira prosperidade do Senhor. É até no pouco não faltar. É quando a gente fala, Senhor, não vai dar. Vem de onde a gente não espera. Vem de quem a gente não imagina. Por quê? Porque é para cumprir propósito. É muito maior do que a tua vida. É muito maior do que a minha vida. Nunca pense que o Senhor, às vezes, coloca coisas, até projetos nos nossos corações, que é só para a gente. Não, é muito maior. E aí, nós, portanto, devemos confiar em Deus e no seu amor. E aí eu vou ler rapidinho o significado de confiar. Que significa acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém, ou seja, crer naquela pessoa. E ainda pode ser por algo, alguém
ou até si próprio sobre a guarda ou os cuidados de uma pessoa em quem se tenha confiança. Quando a gente desconfia de Deus, a gente está pecando, porque Deus é fiel. A palavra diz que Deus é fiel, é a expressão da fidelidade. E quando a gente não confia, é porque a gente está chamando Deus praticamente de mentiroso. Então, que a gente tenha esse contentamento no nosso coração, seguindo com a piedade. Porque eu gosto muito disso, né? A piedade e o contentamento andando juntos, porque senão você vai falar assim, não, eu só posso ajudar o outro quando eu tiver. Quando eu for rico, aí eu vou ajudar. Agora não, agora ninguém me ajuda também, então não vou ajudar ninguém. Então... A piedade com o contentamento é o que? Grande fonte de lucro. Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas tão suvinas, né? tão mão de vaca mesmo. Não é que você tenha que ser desregulado com as coisas, né? Claro que a gente vê, às vezes, tem pessoas que vêm, que realmente se aproveitam. Deus nos manda ser prudentes também. Mas tem gente que realmente é por mim, não, porque também ninguém me ajuda. Porque também, meu filho, o Senhor te dá o ar para respirar todo dia. Te dá a chuva, te dá o sol, te dá a força do trabalho. E às vezes a gente não tem, porque a gente não expressa ao Senhor, né? Quando a gente coloca nos pés dele, ele já traz a resposta, ele já traz o alento, ele já traz o sustento das formas que a gente nem imagina. E peço para abrir lá em... Calma aí, que sumiu o meu texto. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Se a gente já entendeu que é mais um reforço, né, de porque devemos confiar e acreditar no amor de Deus. E isso precisa nos bastar. A gente vai ler do 25 ao 34, só para eu não me perder. E diz assim: por isso vos digo, isso é o próprio Jesus dizendo para a gente, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, os gentios, ou seja, quem não tem o Senhor, já procuram. Mas é certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é verdade, porque é a palavra do Senhor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você vê como é condizente com o primeiro texto, que falava, diga antes, se o Senhor quiser, eu farei isso, farei aquilo. Se o Senhor quiser, porque Ele cuida. Ele cuida da terra. Gente, o sol já perdeu o horário dele de trabalhar? Nunca que eu saiba. A gente perde. E a gente, às vezes, quer confiar na gente, né? Não em quem está coordenando o horário do sol. Eu falo francamente, meu pai. E eu faço isso muitas vezes. Eu falo, Senhor, que pecadora miserável. Como é que eu posso confiar em mim, que eu não consigo nem ver esse relógio aqui rápido? Eu não consigo. Eu fico igual criança contando os minutos e tal. Eu não consigo. E eu falo assim, eu não posso confiar em mim. Não posso. Porque o Senhor é perfeito, o seu entendimento é perfeito, os seus propósitos são perfeitos e são eternos nessa terra. Então, que a nossa oração seja para que a gente consiga ser contente na vontade de Deus para a nossa vida, nos processos que o Senhor nos faz viver. E eu peço para abrir. Calma aí.
para que, se ainda nos resta dúvidas de que em Deus nós podemos confiar para que Ele guie a nossa vida, a gente vai ler agora Romanos 8, capítulo 28, versículo 28. Tá vendo? Não dá para confiar em mim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode continuar. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem já ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas, repito, em todas essas coisas, em todos os sofrimentos, em todos os planos frustrados, em todos os sonhos não realizados, em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aí. Então, esse é mais um reforço do porquê nós podemos, de olhos fechados, confiar no nosso Senhor. Porque Ele que cuida de nós muito melhor do que nós poderíamos cuidar um dos outros, muito melhor do que uma mãe pode cuidar de seu filho com todo amor. Por quê? Porque é humana, porque é falha, porque é mortal. Deus é eterno. Deus já determinou todas as coisas. E o melhor, Deus poderia muito bem se contentar em não fazer nada para a gente. Primeiro, porque já nascemos condenados, apartados de Deus. Porque não há um justo na terra. Sequer não há quem faça o bem. É isso que a palavra nos fala. E aí já nascemos condenados, mas Deus, por misericórdia, por amor, fala, mas eu vou quitar a dívida deles, eu vou resgatá-los, eu vou trazer eles para a eternidade comigo. Eu sei que eles merecem o inferno, mas por amor, eu me coloco no lugar deles. E aí vem Deus encarnado em Cristo Jesus e faz esse sacrifício por nós. Caramba, Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a imortalidade, Ele nos deu a alegria eterna, sem choro, sem dor, sem nada. E ainda assim, Ele fala, não se preocupa com amanhã, meu filho, porque você se preocupa com a vestimenta. Se eu me preocupo com a vestimenta do lírio do campo, eu não vou me preocupar com você. Com os seus planos até, Deus não vai nos preocupar, Deus se preocupa, Deus cuida, Deus ama. Deus é Deus de milagres gigantes e também de tratamento e curas minúsculas, às vezes únicas na vida de cada pessoa. Deus é esses dois extremos, né? Tão grande, mas escolheu habitar dentro da gente. E eu fico muito impressionada com esse amor de Deus, porque, gente, se a salvação em Cristo não basta, você precisa se rever como cristão. Mas além disso, além de tudo isso, Ele fala, como é que Ele não vai dar todas as coisas? Eu não estou falando aqui, Deus vai dar mansão para todo mundo. Não, não. Porque a nossa mansão está na glória. Terra, como diz minha pastorinha, se lá o chão é de ouro, imagina o resto. Mas a beleza, o galardão de Nova Jerusalém, do céu, da eternidade com o Senhor, não é o material, não é o muro ser de jaspe, não é o rio ser de cristal, não é isso. É a plena presença do Senhor. É a gente poder chegar lá e Cristo enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. É ter acabado toda a batalha nessa terra. Isso, gente, isso não existe. Isso para a gente que é tão imerecido, para a gente que é tão condenado. Ser de graça resgatado para uma eternidade de alegria e festa com o Senhor.
isso já é demais, e ainda assim Ele se preocupa com a nossa estadia mortal nessa terra. Mas por que as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja? Se a gente ama o Senhor, se a gente quer fazer as coisas para o bem, por quê? Porque a gente não tem propósito. Deus tem. Deus vê. Deus planeja com a compreensão total, com a visão completa de todos os planos, de todos os seus filhos. Por isso, a gente precisa estar contente com a vontade do Senhor na nossa vida. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler Efésios, capítulo 3, versículo 14. A gente vai ler do 14 até o final. E que essa seja a nossa oração por nós, pela nossa família, pela nossa igreja. Que essa seja a nossa oração diante de todos os planos que fazemos. Porque a gente vai ver que o Senhor pode fazer muito melhor, muito mais do que a gente pensa. Por quê? Porque Ele já nos deu tudo. Nos fez mais do que vencedores, e merecidamente mais do que vencedores. Para que, até Paulo vai falar em outro texto, que a momentânea tribulação que vivemos aqui, e Paulo está falando isso vivendo numa igreja perseguida, onde nossos irmãos cristãos eram feitos de poste, queimando, clareavam as luzes de Roma, queimando, e entoavam louvores, enquanto morriam. E Paulo, olhando para essa cena toda dos cristãos sendo perseguidos, perdendo o trabalho, perdendo as casas e sendo mortos, ele fala, essa pequena e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada, com o que nos depararemos na eternidade, com o gozo eterno ao lado do nosso Pai. Gente, é surreal. Por isso que o Espírito e a noiva precisam dizer, velho, não tem outra coisa para dizer. É maravilhoso demais o que nos aguarda. Então, que enquanto estivermos aqui, que a gente possa fazer essa oração para a gente, para a igreja, para a nossa família, que diz assim, isso é o próprio apóstolo Paulo falando, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, e assim a gente se contentar com a vontade de Deus, porque a gente passa a compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, que é a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que a gente possa descansar, igreja. A gente é muito bem cuidado, muito mesmo. É muito melhor a gente descansar no cumprimento das vontades do Senhor, em viver os processos do Senhor com piedade e com contentamento, entendendo que assim virá todo o sustento necessário, porque no final a gente vai desfrutar de um propósito muito maior do que um dia a gente pensou e planejou. Porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele é bom. E Ele determinou que só aconteceriam coisas perfeitas mediante seus propósitos. Que assim seja na nossa vida e que a gente seja contente com isso. Amém? Oremos.